A paz do Senhor, queridos, nós estamos aqui para continuar o nosso estudo de Tiago. Hoje é o 11º dia, já passamos de um terço do nosso propósito, vamos continuar. Tem muita coisa boa pela frente para nós pensarmos. E hoje nós vamos começar o capítulo 3, falando sobre a língua. Uau! Você já ouviu uma frase, eu não me lembro quem escreveu, mas eu li uma vez e nunca mais esqueci. O animal mais perigoso do mundo tem o seu esconderijo atrás dos dentes. A língua. Enfim, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a nossa língua, sobre a importância de cuidar com o que nós dizemos, com o que nós falamos. Provavelmente você que está aí me assistindo já passou por algum constrangimento por ter falado o que não deveria, de um jeito que não deveria, talvez numa tonalidade que não deveria, para determinadas pessoas. É aquelas situações que a gente percebe que não consegue, por mais que tente às vezes, controlar a nossa língua. Talvez você tenha tido sucesso em muitas oportunidades de controlar a sua língua, mas nem sempre nós conseguimos. Algumas pessoas usam falarem brincando assim, estou com a língua coçando, estou com coceira na língua, de vontade de falar alguma coisa. Até que ponto nós devemos segurar, refrear a nossa língua? Vamos ler Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Esse mesmo texto, na Bíblia, a Mensagem, ele diz assim, não se apressem em querer ensinar, meus amigos. Ensinar é muita responsabilidade. Professores e mestres são muito respeitados porque se exige muito deles, e nenhum de nós é perfeitamente qualificado para essa tarefa. Erramos quase toda vez que abrimos a boca. Se você achar alguém que não falha ao abrir a boca, está aí uma pessoa perfeita, com total controle da vida. Biblicamente, pela Bíblia, eu estou falando aqui, o grupo para o qual eu me dirijo, todos eles têm problemas com a língua. Tiago diz aqui que todos, olha só, ensinar é muita responsabilidade. Professores e mestres são muito respeitados porque se exige muito deles e nenhum de nós é perfeitamente qualificado para essa tarefa. Ensinar é muita responsabilidade, ele está falando aqui na Bíblia atualizada, ele diz: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que viemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ao longo da sua vida, várias vezes você já tropeçou em alguma palavra. Eu não estou falando aqui hipoteticamente, eu estou falando aqui, certamente você já tropeçou em muitas palavras. Já falou algumas vezes o que não deveria. Às vezes, deixou de falar. Todos os problemas relacionados à língua, ao controle da língua. O título que a Bíblia atualizada coloca aqui é Os Pecados da Língua e o Dever de Refreá-la. Nós devemos refrear a nossa língua. Tiago, ele está falando aqui que se alguém não tropeça no falar, esse alguém é perfeito. Ou seja, o grande problema da vida é saber controlar a língua. Um dos grandes desafios da vida é saber controlar a língua. E ele vai colocando situações ali que vão se evidenciando essa verdade. O versículo 3. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Igualmente, olha lá, igualmente os navios, que sendo tão grandes, versículo 4, e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Olha que verdade que nós encontramos aqui. Um cavalo, quando coloca um freio na boca dele, você consegue levar ele para onde quer. Um navio, mesmo que os ventos venham e batam nele, o timoneiro mexe só um pequeno
com poucos movimentos, ele leva o navio, que é enorme, para aonde ele quer levar. Assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Quando nós temos falado aqui toda essa sequência de Tiago, o Tiago começa falando sobre provações, a importância das provações. As provações produzem estabilidade, maturidade espiritual, e ele continua falando no capítulo 2 sobre a fé que se mostra, que se prova nas atitudes de fé, e nós podemos entender esse capítulo 3 como uma sequência. Você tem uma atitude de fé, você tem uma fé salvadora. Mesmo você tendo uma fé salvadora, você tendo atitude de fé, Tiago diz assim: meus irmãos, agora que vocês têm essa atitude de fé, não se tornem muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ele está dizendo assim, quando você quer ensinar, você vai ser, o critério de juízo para você vai ser mais rigoroso. Você vai ser cobrado mais por ensinar. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ele fala que inclusive os mestres, inclusive os que ensinam, tropeçam em muitas coisas. Não estou falando aqui para você sobre isso hoje, porque eu venci todos os meus problemas com a língua, porque eu nunca tive problemas com a língua. Tiago diz aqui que todos tropeçamos. Os mestres, Tiago está ensinando e dizendo, está se incluindo no grupo, todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago está dizendo, eu também tropeço em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, ele é perfeito, é capaz de refrear também todo o corpo. E esse domínio próprio sobre a sua língua, que é o mais difícil de conseguir, Tiago está dizendo isso, se você consegue esse que é o mais difícil, aí você consegue sobre todo o resto do corpo, sobre os seus impulsos sexuais, sobre os seus impulsos de ira, sobre os teus impulsos de inveja, sobre todos os outros impulsos, você consegue vencê-los em vencendo a língua, que é o maior inimigo, o mais cruel, o mais difícil. E na sequência ele fala sobre esse poder que a língua tem de dirigir, de nos levar, de conduzir não só nós, mas as pessoas que ouvem aquilo que nós falamos. Veja, nós estamos aqui há dias estudando Tiago juntos, nós estamos conversando sobre esse assunto e com certeza você já compartilhou esse assunto com outras pessoas, talvez você mandou o link para outras pessoas assistirem. Pela influência do que eu estou falando, você tem sido influenciado, amém, positivamente, porque eu estou falando para você da Bíblia, mas você imagina uma pessoa que está sob influência de alguém com uma língua ferina, com uma língua assassina, com uma língua maléfica, cheia de influência diabólica. Essa pessoa sendo influenciada por alguém com uma língua diabólica pode fazer coisas terríveis. Veja aí a grandeza. Por isso que Tiago diz assim, não queiram todos vocês ser mestres, porque o juízo vai ser muito maior. O que um mestre conduzir alguém a fazer através da sua exposição, da sua fala, ele vai ser cobrado por aquilo. Ele vai ser exigido, vai ser cobrado de Deus. O que você induziu aquela pessoa a fazer? Haverá uma cobrança de Deus em relação a isso. Porque nós, mestres principalmente, nós líderes, pastores, essas pessoas que te expõem a Bíblia, que te ensinam, eles têm o poder de dirigir. Assim como a língua tem o poder de dirigir, né? A língua tem o poder de direcionar você, direcionar uma pessoa, de levar uma pessoa para determinado destino. Assim nós enquanto líderes. Você, quando fala de Deus, fala da palavra de Deus para alguém, você também está usando a sua língua para dirigir alguém. É como se fosse um leme, você vai conduzir essa pessoa para um determinado lugar. Que a nossa língua seja usada para dirigir, e eu estou usando esse termo dirigir, porque nós vemos esse aqui, sobre o freio do cavalo que dirige o cavalo, o leme do navio que dirige o navio. A língua tem esse poder de dirigir. Que nós possamos usar esse poder de dirigir as pessoas através das nossas palavras com sabedoria, com cautela, com cuidado.
que sejamos usados para dirigir para o bem e não para o mal, para influenciar para o bem e não para o mal. Hoje nós vivemos no tempo dos influencers, dos youtubers que são chamados de influencers, pessoas que estão aí na internet influenciando os nossos filhos, estão usando a sua língua para dirigir. De que forma você tem usado a sua língua? Você tem dirigido pessoas para o bem ou para o mal? Ou você tem sido dirigido para o bem ou para o mal? Cuide com quem anda dirigindo você. Cuide com as palavras que você tem usado para dirigir pessoas. Você, pai, pode dirigir os seus filhos para o bem. Você, mãe, pode dirigir os seus filhos para o caminho certo, conforme a palavra de Deus orienta. Ensina o teu filho no caminho que deve andar, coloca ele no caminho, dirige ele pelo caminho certo, para que quando ele cresça, ele não se desvie desse caminho. A língua é poderosa para destruir. Nós vamos falar sobre isso na próxima oportunidade. Primeiro, para dirigir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor permita que tenhamos sabedoria sobre o uso da nossa língua. Que Deus abençoe você. Que Ele cuide da sua casa, que Ele cuide da sua família, que Ele cuide do seu coração. Alimente-se de coisas boas, alimente-se da palavra de Deus, para que você tenha boas palavras para dizer a alguém, para direcionar alguém, para aconselhar alguém, para dirigir alguém para o bem. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã. Nós vamos continuar ainda falando sobre o poder da língua no capítulo 3. Deus te abençoe em nome de Jesus.